O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Diácono Ipojucã, amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, 16º do tempo comum, nos coloca na perícope bíblica de São Lucas, que narra a visita de Nosso Senhor a Marta e Maria. Um texto típico de São Lucas, um texto que, como de domingo passado, é único nos Santos Evangelhos, ainda que no Evangelho de São João compreendamos melhor a relação existente entre Nosso Senhor e aqueles a quem ele considera amigos: Marta, Maria e Lázaro. No texto de hoje, Lázaro não está presente, estão presentes Marta e Maria. Diante das tantas reflexões que escutamos desse texto, preconceituosamente, a gente já define logo, lendo o texto, Marta como aquela que seria a experiência ativa, apostólica, alguns vão dizer, e Maria seria a experiência contemplativa, mais orante no texto. Porém, precisamos ir além dessa tensão entre as duas figuras. E o melhor caminho para a gente entender isso é entrando no percurso do caminho de Nosso Senhor até Jerusalém. Capítulo 9, versículo 51, Nosso Senhor toma a decisão de ir a Jerusalém, de ir em direção ao Calvário. É importante ler o Evangelho de Lucas caminhando com Nosso Senhor. E logo depois dele tomar a firme decisão, ele se depara com a rejeição dos samaritanos. Ele queria visitá-los, mas eles o rejeitam. Logo depois, capítulo 10, Marta e Maria o acolhem. E no percurso, a belíssima conclusão das visitas de Nosso Senhor se dá na casa de Zaqueu, Lucas, capítulo 19. E é interessante ver que temos uma rejeição dos samaritanos e duas acolhidas. E é nesse cenário aqui das visitas, as visitas de Deus através de Nosso Senhor. E aqui vale destacar que São Lucas é o evangelista da visita de Deus ao seu povo, desde os primeiros capítulos, com Zacarias anunciando isso no Benedictus, até a ascensão do Senhor no final do Evangelho de São Lucas. Tudo é visto na perspectiva de uma visita de Deus. Então é importante entender o Evangelho de hoje, a visita de hoje na casa dos amigos, dentro do contexto do Evangelho. Ou seja, São Lucas quer destacar aqui a hospitalidade e o acolhimento.
como nosso Senhor é acolhido e como se dá a hospedagem de nosso Senhor nos lugares por onde ele passa em direção a Jerusalém. Quando a gente para pensar nisso, vem o tema forte, inquietante da visita. A visita não é de qualquer pessoa, é a visita de Deus. Foi Deus que visitou Marta e Maria. Foi Deus que visitou Zaqueu. Foi Deus que quis visitar os samaritanos e eles rejeitaram. A visita é de Deus. E por isso eu preciso entender que há um detalhe importante nesta visita. É impossível que nosso Senhor entre na casa de alguém e não aconteça dele mudar o estilo, o hábito, o modo, o jeito, a maneira que aqueles ali conviviam. Não dá para nosso Senhor entrar na vida e na casa de alguém sem gerar o incômodo daquilo que ele traz consigo, daquilo que é a sua palavra. Não dá para compreender, hospedar nosso Senhor em casa e a gente continuar a vidinha de sempre, os costumes de sempre, sem transformação. Onde ele passa, as coisas mudam, se transformam. E por isso, os samaritanos rejeitam a visita dele, em primeiro lugar, porque não aceitam. Em segundo lugar, porque ele vem de judeu e não de samaritano. E os samaritanos não se davam com os judeus. A rejeição. E por último, os samaritanos também não querem entrar na dinâmica do aperfeiçoamento da lei que nosso Senhor certamente iria pregar também para eles. Por isso a rejeição. Na casa de Marta e Maria há um acolhimento. Na casa de Zaqueu há um acolhimento que muda a vida de Zaqueu. Zaqueu era um grande pecador público e depois da visita de Deus, tudo mudou. Ele distribuiu tudo o que tinha, se converteu e o Evangelho termina dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, percebam, uma visita de nosso Senhor muda as coisas. E por isso eu preciso partir da visita dele, da hospedagem dele e analisar a forma como o acolho. É aqui que está o Evangelho de hoje. Inicialmente a gente fica com aquilo que eu disse, de olhar Marta ativa e Maria contemplativa, ou da gente olhar uma que escuta e outra que está bem atarefada. Mas o grande convite do texto de hoje é só um. Uma só coisa é necessária. Uma. E por isso o destaque é qual? É que a gente precisa, olhando o texto, compreender que em nenhum momento nosso Senhor desprezou o acolhimento de Marta. Até porque nosso Senhor ensina a doação, o serviço aos outros. E seria contraditório ele agora rejeitar a atitude de Marta. Mas o que é que tem por trás da atitude dela? Uma coisa que nosso Senhor chama a nossa atenção e a dela: os afazeres, as preocupações, as ansiedades, os exageros, que muitas vezes nos tiram daquilo que é o essencial. Por isso, se existe uma tensão aqui no texto, é
entre o que é essencial e o que é secundário. É aqui que nosso Senhor quer conversar com a gente neste domingo. Olhando a atitude de Marta, o que acompanha os passos dela. Ela acolheu nosso Senhor, mas ela se dá conta de quem é nosso Senhor? Ela olhou em algum momento para nosso Senhor e se deixou olhar por Ele? Ela parou algum momentinho para ouvir alguma coisa dele? Ela conseguiu, diante das tantas preocupações, dos tantos afazeres, dar a devida atenção àquele que era imagem da visita de Deus em sua casa? É aqui que está a reflexão de hoje. Os muitos afazeres podem até ser feitos, e a gente olha para a vida nossa hoje e quantas coisas fazemos. Quantas coisas. Às vezes estamos acumulados de coisas, um ativismo exacerbado, muitas vezes até um ativismo motivado pelo consumo, pelo materialismo, pelo lucro e por aí vai. E onde é que está nosso Senhor? O cardeal Ângelo Comastri, meditando o evangelho de hoje, dizia: precisamos ser eficientes naquilo que fazemos, é verdade, e podemos fazer bem. Mas o detalhe de hoje é fazer com nosso Senhor, nunca sem Ele. E é talvez aqui que está a nossa reflexão. Quantas e quantas vezes fazemos muitas coisas, até intitulamos que são por nosso Senhor, mas será que são mesmo? Será que é Ele o essencial naquela hora? Por isso o Evangelho destaca o quê? Que é importante reconhecer a atitude de Maria. Ela escolheu a melhor parte por causa de uma coisa. Ela entendeu que hospedar nosso Senhor era escutá-lo. E quantas vezes a gente quer acolher as pessoas, e olha que católico não é lá o grande esperto de acolhimento. A gente ainda precisa crescer muito em acolhimento. Mas muitas vezes o nosso acolhimento é fruto de quê? De uma necessidade de dar algo, de transmitir algo, de passar algo, quando o acolhimento é relacionar-se com. Foi o que Maria escolheu. E vejam que ela se relacionou com Nosso Senhor sem dizer uma palavra. A relação foi escuta. Porque, amados irmãos e irmãs, só o silêncio é capaz de conceber em nós a palavra. Só o silêncio. E é bem verdade que a nossa vida cristã, religiosa, nos últimos tempos é muito barulhenta. É muito distante daquilo que seria a atitude de se sentar e escutar o Mestre. E por isso nosso Senhor diz, ela escolheu a melhor parte, numa perspectiva evangélica de São Lucas, a melhor parte é o quê? A herança. Evangelho do filho pródigo, Lucas 15. O filho pediu a parte é a herança. Maria escolheu a melhor herança. Ficar com nosso Senhor. Estar com nosso Senhor. Fazer aquilo que precisava ser feito com Ele, escutando-o. E por isso, o destaque bíblico do Evangelho de hoje é o melhor acolhimento para hospedar nosso Senhor em nossa vida é nos deixarmos relacionar com Ele. Não é dar nada, mas é escutar. É se dispor a receber
E aqui a gente precisa também fazer uma profunda análise. Será que nós acolhemos de verdade nosso Senhor como hóspede de nossa casa? De nossa vida? Porque se a perspectiva da escuta é a melhor parte, quantas vezes a gente não está aqui e a cabeça está longe? E as preocupações do dia a dia estão bem mais fortes e nos distraem e nos tiram do essencial. Quantas e quantas vezes nos comportamos, me perdoem, como pagãos? Porque se alguém não tem capacidade de escutar nosso Senhor, é pagão, porque não reza. Porque não tem a capacidade de, pela escuta, pela oração, aprender a única coisa necessária. E o que é a única coisa necessária? Sentir-se amado por Ele. E abandonar-se nas mãos dEle. E para isso eu preciso de uma altíssima escuta. Porque se eu parto do pressuposto das muitas obrigações e ocupações, quem é que resolve as coisas no final? Eu. Nosso Senhor não entra. E é nessa hora que a gente sabe se Ele de verdade entrou na casa ou Ele há tempo está batendo a porta. E a gente jura que Ele entrou e Ele ainda está fora. Porque a gente continuou fazendo as nossas coisas. Até dizemos, eu creio em Deus. Até falamos dele, ai de quem não falar. Mas será que o hospedamos? Será que o acolhemos? Será que de fato ele entrou em nossa vida? Ou a nossa vida ainda continua a mesma? Porque no contexto do Evangelho de hoje, onde ele entrou, tudo mudou. Não ficou do mesmo jeito. E por que tanta coisa ainda está do mesmo jeito? E porque todo domingo eu estou aqui e a vida ainda está do mesmo jeito? E porque o Evangelho ainda parece ser uma coisa tão utópica e tão distante? E porque eu tenho ainda tanta dificuldade de abrir, escancarar essa porta para que ele entre? Por causa dos muitos afazeres. Por causa das muitas preocupações que me distraem e que me tiram daquilo que é o essencial. Concluo a homilia com a recordação de um 15 de agosto de 1975, Vietnã. Cardeal Vantuan, preso. E preso por quê? Porque amava Nosso Senhor, porque acreditava em Nosso Senhor, porque defendia a sua fé. 13 anos de prisão. E quando saiu, várias pessoas o encontraram, papa, bispos, padres. E conversando com alguns que tiveram a graça de encontrá-lo, a história que mais perpassa e penetra os corações na história dele é como foi ficar 13 anos distante dos seus afazeres. Como foi passar 13 anos distante de suas ovelhas, das pastorais, dos movimentos, dos grupos, das paróquias que o Senhor tinha que dar conta de sua diocese. O fazer era a preocupação dentro de um presídio. E o cardeal Vantuan diz, a resposta é simples. Eu realizava tudo rezando. Ou seja, ele havia compreendido esse evangelho antes de ficar preso. E soube viver esses 13 anos tranquilamente, sereno. Celebrando a missa sozinho, dentro de uma cela, e na sua imagem estavam todas as suas ovelhas reunidas.
Aquela cela era uma grande catedral, onde ele celebrava com o mesmo ardor, porque ele sabia o que era essencial. E o essencial estava com ele, não estava fora dele, estava dentro. É aqui que está o evangelho de hoje. Que a vida não nos surpreenda, amados filhos, com as coisas secundárias, que vão nos tirar do essencial. Que a vida não nos surpreenda de, sendo roubado de nós, aquilo que parecia ser o essencial, a gente não fique aflito e se perca, porque é ali que a gente descobre que estava vivendo só do secundário. E o mais importante não existia. Que Nosso Senhor nos ajude e que a gente possa, escutando esse santo evangelho de hoje, caminharmos com Nosso Senhor para Jerusalém e nos deixarmos visitar por Ele. E que essa visita gere uma relação de escuta e de amor. Aquele que, antes de irmos ao seu encontro visitá-lo, Ele mesmo vem e nos visita. Assim seja.